Bem-vindos ao curso completo de pedagogia. Meu nome é Tatiane e hoje eu vou falar como criar um plano de aula segundo a BNCC. Mas antes, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber nossas notificações. Agora que você já se inscreveu, vamos lá? Então, pessoal, hoje eu vou explicar como criar um plano de aula segundo a BNCC. Para quem não sabe, a BNCC se trata de um documento que estipula quais conhecimentos devem ser desenvolvidos de acordo com a etapa da educação básica em que o aluno se encontra. E as etapas da educação básica referentes à BNCC, elas vão desde a educação infantil até o ensino médio. Então, o que isso significa? Quando um professor fala, crie um plano de aula segundo a BNCC. Provavelmente, quando ele te pedir um plano de aula, ele vai estipular qual o ano que você deve fazer, ou ele vai deixar a sua escolha. Suponhamos que você vá fazer um plano de aula para primeiro ano, e que você deva criar esse plano de aula para desenvolver a leitura e escrita. No caso, você vai estar alfabetizando. Primeiro ano, basicamente, língua portuguesa vai ser a fase em que o aluno vai ter que ser alfabetizado. Então, o que eu tenho que colocar de conteúdo nesse plano de aula para alfabetizar esse aluno? Então, isso significa que você vai entrar lá no documento, lá na BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, e você vai olhar na parte do primeiro ano e, especificamente, na parte da língua portuguesa, que seria a parte da alfabetização desse aluno. E o que você vai propor de conteúdo? Isso vai depender do que vai estar escrito lá. Se lá estiver escrito desenvolver a leitura, a escrita, o reconhecimento do sistema alfabético e etc., aí o que você vai fazer? Que conteúdo que se encaixa nesse desenvolvimento? Qual o tipo de conteúdo na língua portuguesa que eu vou ter que passar para esse aluno, que vou ter que colocar nesse plano de aula que vai desenvolver a leitura escrita? Então, baseado neste propósito, você vai ter que estipular um conteúdo que desenvolva a leitura e a escrita desse aluno. Vou pegar um exemplo aqui na prática, mas na educação infantil. Eu tenho aqui já no meu computador o download da BNCC, Base Nacional Comum Curricular, de 600 páginas. Não é obrigatório você fazer o download completo. Você pode escolher só a educação infantil, só o fundamental ou o ensino médio. Mas eu baixei ele aqui completo e eu vou mostrar aqui para vocês o documento. Temos aqui o sumário, né, o índice. Aí temos falando sobre a Base Nacional Comum Curricular. A parte aqui da educação infantil, aqui ó, a etapa da educação infantil a partir da página 35. E eu vou entrar aqui com vocês para mostrar como funciona. Estamos aqui na educação infantil. Ó, a etapa da educação infantil. Aí temos explicando o que deve ser desenvolvido durante essa etapa, o que a criança precisa aprender, desenvolver. Aí descendo um pouquinho mais, temos aqui, ó, direitos de aprendizagem e desenvolvimento na educação infantil. Aí temos aqui conviver, brincar, participar, explorar, expressar, conhecer-se. E cada tópico fala. Ó, no caso do tópico que fala sobre conviver, fala sobre conviver com outras crianças e adultos em pequenos e grandes grupos, utilizando diferentes linguagens, ampliando o conhecimento de si e do outro, o respeito em relação à cultura e as diferenças entre as pessoas. Então, o que isso significa? Suponhamos que eu vá criar um plano de aula de educação infantil, que eu preciso desenvolver a convivência, que é esse primeiro tópico, a socialização entre a criança e as outras crianças que estão com ela lá na sala de aula durante a educação infantil. Isso significa que eu tenho que propor atividades que desenvolvam a socialização.
eu posso propor uma brincadeira de roda, uma brincadeira de faz de conta, pular amarelinha, por exemplo. Então, todas as brincadeiras, parece que não, tem pessoas que não vê sentido na brincadeira, mas a brincadeira desenvolve a convivência, a socialização. No caso aqui do brincar, ó, temos falando sobre cotidianamente de diversas formas, em diferentes espaços e tempos, com diferentes parceiros, crianças e adultos, ampliando e diversificando seu acesso a produções culturais, seus conhecimentos, sua imaginação, sua criatividade, suas experiências emocionais, corporais, sensoriais, expressivas, cognitivas, sociais e relacionais. Então, a brincadeira em si, ela vai desenvolver tudo isso. Quando eu proponho uma brincadeira para uma criança na educação infantil, ela vai desenvolver a coordenação motora, ela cria a flexibilidade, a autonomia, ela sabe interagir com o meio, cria mais coordenação motora, lateralidade, ela conhece o seu corpo, ela começa a entender que existe o eu, o outro, que ela está interagindo, e o nós. Então ela vai aprender não somente pensar só nela mesma, mas ela vai saber que tem o outro. Então, quando o professor vai propor uma atividade para uma criança, ela aprende que vai ter a vez dela, vai ter a vez da outra criança. Então, isso vai, no caso, ela já vai estar desenvolvendo a socialização na brincadeira, ela vai saber interagir no meio, ela vai ter noção de participação, ela em alguns momentos vai participar, depois vai ser a vez do amiguinho participar, ela vai explorar diversas formas de movimento, que é o tópico que temos aqui, ó, explorar movimentos, gestos, sons, expressar também, vai desenvolver a expressão, conhecer-se e construir sua identidade pessoal, social e cultural. Quando uma criança interage com brincadeiras e com outras crianças, ela aprende outros tipos de cultura, outras formas de conhecimento, ela vai também compartilhar os seus conhecimentos com as outras crianças. Então, a BNCC, ela basicamente vai fazer o quê? Ela vai estipular o que deve ser desenvolvido na criança nessa etapa aqui, que se trata da educação infantil. Então, quando eu criar um plano de aula, não vai estar escrito aqui na BNCC, ó, você vai colocar aqui em materiais, tal coisa. Você vai colocar aqui, ó, metodologia da aplicação do conteúdo. Você vai fazer assim, assim, assim. Não vai ter isso aqui na BNCC. Na BNCC só vai nortear o que cada etapa da educação precisa ser desenvolvida. Da educação infantil, é isso que eu preciso desenvolver. Então, eu vou propor uma atividade no meu plano de aula, eu vou construir o meu plano de aula que tenha conteúdos dessa etapa do desenvolvimento. É isso que é a BNCC. E é isso que se trata de um plano de aula segundo a BNCC. E isso vai funcionar tanto para a educação infantil, quanto para o Fundamental 1, 2 e ensino médio. No caso da etapa do Fundamental 2, que vai ter mais disciplinas, vai ter aqui na BNCC também cada disciplina em específico e falando o que o aluno tem que desenvolver na matemática, o que o aluno tem que desenvolver na língua portuguesa, o que o aluno tem que desenvolver em ciências, em artes. Então, cada um vai estar falando. Eu vou voltar aqui no índice de novo e mostrar para vocês. Vamos voltar aqui no sumário. Ó. Cadê? Etapa do ensino médio. Ó, etapa do ensino fundamental. Aí vamos ter a área de linguagens. E vai falar, ó, competências específicas, o que o aluno vai ter que desenvolver nas linguagens. Aqui, ó, temos a língua portuguesa aqui, na etapa do ensino fundamental. Aí aqui do lado direito temos artes. O que eu vou desenvolver na arte? Aí vai ter explicando tudo certinho. Educação física. O que o aluno no ensino fundamental vai ter que desenvolver na educação física? Ó, língua inglesa, a área de matemática. Então, não tem segredo. Esse documento ele já vai especificar o que cada etapa de ensino vai ter que desenvolver de acordo com a disciplina aqui.
E por que que existe esse documento? Aí as pessoas às vezes se perguntam, mas para que eu tenho que seguir a BNCC na hora de criar um plano de aula, na hora de criar um plano de ensino? Esse documento, ele estipula os conhecimentos mínimos, na verdade, né? O mínimo de conhecimentos que cada aluno deve desenvolver. Para que existe esse mínimo de conhecimento imposto por esse documento? Porque tem os alunos da educação básica que estudam nas escolas públicas e os que estudam nas escolas particulares. Tanto as escolas públicas quanto as particulares devem seguir esse documento para que exista uma equidade de conhecimento que possa permitir que tanto os alunos da escola particular quanto da escola pública tenham a oportunidade de se sair bem em concursos, em provas, vestibulares. Então, você imagina só, se não existisse esse documento, imagina uma escola que ensina muitos conteúdos, que vai desenvolver aquele aluno, e aquele aluno vai arrasar nas provas, no concurso, nos vestibulares, e a outra escola já não trabalhou o mínimo. Imagine só, aquela outra escola, com aquele outro aluno que não desenvolveu quase nada, ele não ia ter oportunidade de prestar uma prova e ter as mesmas oportunidades de se sair bem igual o aluno da outra escola. Então, esse mínimo deve ser estipulado para que todos, de forma geral, tenham a oportunidade de conseguir prestar uma prova, de conseguir ingressar numa universidade, numa faculdade, ganhar uma bolsa, por exemplo. Então, esse documento ele é importante para dar uma oportunidade igual para todos, de forma geral. Eu espero que eu tenha ajudado vocês com esse vídeo. Se ficou alguma dúvida, pode entrar em contato pelo WhatsApp, pode deixar um comentário. E aqui na descrição do vídeo eu vou deixar o link para fazer o download da BNCC. Quem tiver interesse, pode entrar, clicar no link e fazer o download. Espero que eu tenha ajudado vocês e até o próximo vídeo.